C.S. Lewis é muito famoso por suas histórias de fantasia, claro, mas ele também se dedicou a escrever sobre alguns dos maiores desafios e virtudes da vida. Hoje, a gente vai mergulhar nos argumentos centrais dele sobre o que é essa jornada da fé. Para começar, vamos direto ao ponto com essa citação. É incrível como ela resume tudo, né? A gente concorda que perdoar é algo bom, é nobre, mas na prática, por que é tão difícil? Pois é, o Lewis não tratava o perdão como uma ideia simples ou um clichê. Para ele, era um dos deveres cristãos mais impopulares e, sem dúvida, um dos mais difíceis de verdade. E isso nos leva àquela frase clássica que todo mundo já ouviu. Mas vamos ser sinceros, parece uma contradição total, não é? Como é que se separa uma coisa da outra? Como Lewis enxergava isso? E aqui vem a sacada do Lewis, que é simplesmente genial. Ele diz que o modelo para entender essa ideia já existe e está bem aqui, na nossa relação com nós mesmos. A gente consegue odiar um defeito nosso, como a preguiça ou a ganância, e mesmo assim continuar se amando. Então, ele nos dá um conselho bem prático. Não adianta querer começar pelo mais difícil. É como aprender matemática. Primeiro a gente aprende a somar e subtrair, para só muito depois chegar no cálculo avançado. Comece perdoando as pequenas coisas do dia a dia. Mas a pergunta continua: por que é tão difícil? Lewis argumenta que essa dificuldade em perdoar é, na verdade, um sintoma de um problema muito mais fundo, que ele chamava de o grande pecado. E não, para ele, o pecado central não é a luxúria ou a ganância como muita gente poderia pensar. É o orgulho. E a natureza do orgulho é o que o torna tão perigoso. É um estado mental que se opõe diretamente a Deus. Essa tabela aqui ajuda a gente a entender bem a diferença. Pensa só, outros vícios, como a gula, por exemplo, sentem prazer em simplesmente ter algo. Mais comida, mais bebida. Já o orgulho não. O prazer dele vem de ter mais que outra pessoa. Ele precisa da comparação, ele é competitivo na sua essência. Essa frase resume perfeitamente. O ponto-chave é que o orgulho, por natureza, vive de rivalidade, de conflito. E não só entre as pessoas, mas no fim das contas, entre a pessoa e Deus. Ok, então se o orgulho é a doença, qual seria o remédio? Lewis nos apresenta uma resposta em 3 partes, e a primeira delas começa com um jeito novo de enxergar o amor. O primeiro antídoto é a caridade. Mas atenção! Para Lewis, caridade não é aquele sentimento caloroso, aquela afeição. Não, é uma decisão. É um ato da vontade de querer o bem do outro, mesmo que não se goste da pessoa. E essa ideia é muito prática, quase um princípio da psicologia. O comportamento pode sim mudar o que a gente sente. Se alguém começa a agir como se amasse o próximo, com o tempo, o sentimento de amor pode realmente aparecer. Depois Lewis fala sobre a esperança. Ele parte daquela sensação que todo mundo tem de que sempre falta alguma coisa, e descreve 3 formas de lidar com isso. O caminho do tolo, que fica pulando de uma coisa para outra achando que vai se satisfazer, o caminho do sensato, que desiste e se torna cético, e o caminho cristão, que entende esse desejo como um sinal de que nosso verdadeiro lar não é aqui. Bom, para conseguir seguir esse tal caminho cristão, é preciso de um motor para mover tudo isso, e esse motor é a fé. Mas, para Lewis, a fé não é uma coisa só. Ela se manifesta em 2 níveis diferentes. O primeiro nível da fé é basicamente uma disciplina. É a capacidade de se manter firme naquilo que a nossa razão já entendeu e aceitou como verdade, mesmo quando as nossas emoções e o nosso humor tentam nos levar para outra direção. É uma batalha constante. Agora, o nível mais profundo da fé, esse é diferente. Ele só se revela para a gente depois de um momento muito específico. O momento em que uma pessoa tenta com toda a força que tem ser boa e percebe que não consegue. Ela falha. E essa frase é muito forte. É só quando a gente realmente tenta lutar contra uma tentação, quando a gente se esforça de verdade para ser bom, que a gente descobre a verdadeira força do problema. E aí vem uma percepção crucial sobre a nossa autossuficiência. E essa descoberta da nossa própria falha, dessa nossa falência, é o que leva a uma virada de chave fundamental que Lewis chama de a grande mudança. A mentalidade muda completamente. A fé deixa de ser vista como uma moeda de troca para comprar um lugar no céu e passa a ser vista como uma transformação de quem nós somos. Não é sobre seguir regras para ganhar um prêmio, é sobre confiar num poder que vem de fora. É a mudança do esforço pessoal para a entrega. E com essa analogia brilhante, Lewis meio que encerra aquela discussão antiga sobre o que é mais importante, a fé ou as obras. É simples. Uma tesoura precisa das 2 lâminas para cortar.
uma não funciona sem a outra. Elas são partes de um mesmo movimento. E a conclusão final é esse grande paradoxo. É preciso se esforçar ao máximo, dar o melhor de si. Mas no fim, a salvação não vem desse esforço, mas sim daquilo que Deus faz através de nós. E tudo isso nos deixa com essa pergunta final para a gente refletir. Se o objetivo não é se tornar uma pessoa boa na base do esforço, mas sim se render, se entregar a uma fonte de bondade, o que na prática isso muda em tudo?